Sonda-me, Senhor, e me conhece. A partir de agora, você vai ouvir o programa Mergulhando nas Escrituras, com Valdir Silva. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então. O Evangelho de Lucas, a parábola do semeador, parte 2. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Lucas 8:6. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Lucas 8:13. O segundo solo, o rochoso, representa aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem com alegria. Porém, como diz o texto paralelo de Marcos, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Marcos 4:17a. Marcos ainda diz: quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Marcos 4:17b. Aqui no texto de Lucas é dito que creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Talvez a razão esteja em não terem calculado o preço que custaria seguir a Jesus, mais bem desenvolvido pelo Senhor em Lucas 14, 25-33, cuja leitura sugiro. Esses são aqueles que dizem crer, terem se arrependido, confessam Jesus e são batizados. No entanto, não permanecem fiéis até a morte. Apocalipse 2:10. Requisito essencial nos 5 passos da salvação. Lembrando que o ensino, uma vez salvo, sempre salvo, não é bíblico. Quando penso nas 3 congregações da cidade de Guarulhos, que este ano completou 40 anos de estabelecimento na cidade, lembro que milhares e milhares de pessoas ouviram o Evangelho. Destas, centenas chegaram a fazer parte do corpo de Cristo guarulhense. Hoje contamos nas congregações a existência de menos de 500 pessoas fiéis. Uma das razões está nos 6 tipos de solo que mencionei, sendo que 3 deles não permanecem até o fim, sendo o representado pelo solo rochoso em grande quantidade. Aceitam, não calculam o preço, e quando surgem as dificuldades e as perseguições do diabo e de seus seguidores, espanam e abandonam o Senhor. Veja a necessidade de ter uma raiz bem fincada na pessoa de Jesus e em seu Evangelho. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Lucas 6:48. Da mesma maneira que nossa casa espiritual deve estar bem alicerçada na rocha que é Jesus, nossas raízes espirituais precisam estar bem firmes em Jesus e na palavra de Deus. Caso contrário, pela raiz do não ter crescido profundamente, vem o sol das dificuldades e perseguições, e logo a raiz é queimada, não podendo absorver nutrientes e por isso morrer. Ao contrário daquela pessoa mencionada no Salmo 1. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Salmo 1:3. Lembra um pouco da perseguição que o apóstolo Pedro disse que viria sobre os cristãos na época do imperador Nero. Amados, não estranhem o fogo que surge do meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. 1 Pedro 4, 12 e 13.
Sofrer por Jesus e seu evangelho faz parte do pacote de Deus que recebemos, chamado salvação. Com certeza, na época de Pedro, pessoas representadas pelo solo rochoso não aguentaram e abandonaram o evangelho. Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições. João 16:33. O solo rochoso não está preparado. Portanto, que o bom solo não fique escandalizado quando os solos rochosos abandonarem a fé. E se você vê características do solo rochoso da sua vida, ore a Deus e peça a Ele que o ajude a tornar-se um dos 3 bons solos que comentaremos nas futuras reflexões. Boa leitura. Oh, sim, eu preciso de Jesus, de Jesus. Comigo habita Deus, a noite vem, as trevas descem. Ei, Senhor, convém que me socorra a tua proteção. Vem, vem fazer comigo habitação. Vem revelar-te a mim, Jesus Senhor, divino Mestre, Rei Consolador, meu guia forte, amparo e proteção. Oh, vem fazer comigo habitação. Ah, Se eu estiver nas trevas ou nas trevas, não há perigo andando com Jesus. A morte, a tumba não aterrarão. Oh, vem fazer comigo habitação. Oh, vem fazer comigo habitação. Muito bom dia a todos. Uma alegria nessa quarta-feira estar de volta para termos mais um momento onde vamos ler o texto da Palavra de Deus. E eu convido você desde já a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 a 8. Êxodo, capítulo 34, versículos de 6 a 8. A mensagem de hoje ela é baseada num artigo que foi escrito, inclusive está publicado no portal da Igreja de Cristo, igrejadecristo.net. Só que essa mensagem teve mais de 1.400 visualizações. Isso acabou me motivando a torná-la, como às vezes eu faço, a mensagem, ou melhor, o artigo, né? Uma mensagem vídeo. Êxodo capítulo 34, versículo 6 a 8, diz o seguinte: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado,
ainda que não inocente, o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. A melhor maneira de nós conhecermos uma pessoa, uma das maneiras é quando ouvimos ela falar de si mesma, especialmente quando ouvimos e depois nós vamos acompanhando e vendo se aquilo que ela fala de si mesma tem a ver com a maneira como ela age. Talvez no começo nós podemos não compreender, mas vamos comparando as suas palavras com as suas atitudes e vamos conhecendo. Requer investimento de tempo. Então, com Deus não é muito diferente. Vamos conhecendo a Deus. Na realidade, não conhecemos Ele totalmente. Vamos conhecer, provavelmente, só na eternidade. Mas esse texto de hoje que eu escolhi para nós pensarmos, é um texto em que o próprio Deus fala de si mesmo. E algumas características, algumas qualidades que ele fala de si mesmo, nos faz entender quem é Deus. Primeiro, quando nós entendemos o que estava acontecendo. Você lembra que no livro de Êxodo, o povo de Israel saiu do Egito? Moisés subiu para o monte, recebeu os 10 mandamentos, e enquanto estava no monte recebendo as demais leis, o povo de Deus, o povo de Israel, peca e começa a adorar um bezerro de ouro, dizendo que esse sim é o seu Deus. E Deus, ao perceber isso, com certeza, ao ver isso, porque ele vê tudo, né? Ele resolve destruir o povo. E ele diz para Moisés: Moisés, fique assim de lado, que em apenas um ato, eu vou destruir todo esse povo. E vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Mas Moisés, como um profeta, como um pastor que amava o seu povo, ele intercede pelo povo de Israel. E Deus, assim, ele resolve perdoar o povo de Israel. Depois, claro que algumas pessoas são punidas, mas o povo, de uma maneira geral, é perdoado. E quando Moisés, e essa época é a época em que Moisés tem um relacionamento mais estreito com Deus, é nesse momento também, inclusive, que ele vai ter aquela experiência em que o rosto dele vai brilhar, porque ele vai até, inclusive, pedir para ver a glória de Deus. Deus não vai permitir isso, porque Moisés não consegue, por ser um ser humano, mas Deus mostra-se de uma maneira assim, maior a Moisés. E Deus, ao falar de si mesmo, ele diz que ele é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia, que guarda a misericórdia em 1000 gerações daqueles que o amam. Olha só, 1000 gerações. Isso me faz lembrar Davi. Os futuros reis de Israel, muitas vezes o texto bíblico diz, foi fiel como Davi. Ou não foi fiel como Davi. Davi acabou, inclusive, sendo uma referência. Por quê? Porque Deus lembrava da fidelidade de Davi. Mas Deus também é justo. Diz que ele aplica a sua justiça até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Veja que diferença. Ele é longânimo, paciente, até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. E nós sabemos que homem nenhum obedece a Deus de maneira perfeita. Mas Deus vê o coração da pessoa e ele é misericordioso até 1000 gerações. Mas ele não deixa de condenar aquele que o aborrece até a terceira assim, e quarta geração. De qualquer maneira, as misericórdias do Senhor destacam-se como uma qualidade importante. Veja só que diferença. E a reação de Moisés, nós já lemos, mas eu vou ler mais uma vez. Moisés, né, que não é bobo nem nada, ele aproveita daquele momento em que Deus demonstra quem ele é, e ele diz, no versículo 8, né, e imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse, versículo 9, Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado e toma-nos
por tua herança. E na realidade o povo de Israel vai chegar na terra prometida não porque merecia, mas porque a misericórdia de Deus, mesmo com o povo pecando, ela vai se renovando, claro, ele não deixa de punir os culpados, mas para o povo, mesmo o povo rebelde, Deus continua agindo na vida desse povo, ele entra na terra prometida, vai para o exílio, mas Deus continua agindo com misericórdia, porque a sua misericórdia, de fato, é grande. Esse texto é o texto que enche o meu coração de alegria e segurança, de que sim, eu vou ser salvo, eu vou para o céu. Não vou para o céu porque fiz alguma coisa tão extraordinária. Às vezes, quando eu falo para alguns amigos meus, estamos conversando sobre eternidade, eu falo assim, sem hesitar, com bastante convicção de que se hoje Jesus voltar, eu vou para o céu, ou se hoje eu morrer, eu vou para o céu. E as pessoas às vezes perguntam, mas o que você fez de tão grande que você tem essa certeza? O que você fez de tão bom? Eu falo, muito pouco, muito pouco. Não foi eu que fiz, foi Jesus que fez na cruz por mim. O bom não sou eu, o bom é Deus. E é pela bondade dele, pela misericórdia dele, que eu vou. Eu gosto de outro texto, Lamentações 3:22, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E olha que quando foi escrito, quando Jeremias escreveu esse texto no livro de Lamentações, o povo de Israel estava no exílio. Estava começando o exílio, na realidade. E o que ele está querendo dizer? Que as misericórdias do Senhor são a causa deles terem apenas ido para o exílio, não terem sido consumidos, destruídos totalmente. Porque as misericórdias de Deus não têm fim. A cada manhã elas são renovadas. Isso é uma alegria que deve causar no meu e no seu coração. Nós que a partir do novo nascimento, quando nós assim acreditamos em Jesus, confessamos, arrependemos dos nossos pecados, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos o Eterno, temos o Todo-Poderoso, temos o Criador, temos o Senhor dos Exércitos, não somente como Deus Todo-Poderoso, mas como nosso Pai Celestial, aquele que sempre se compadece das suas criaturas. A misericórdia tem a ver com a compaixão. A compaixão. E no Novo Testamento, Jesus, que é a expressão exata de Deus Pai, ele é retratado como aquele que tem compaixão pelas pessoas. Olha só, um texto que enche o meu coração de alegria, Lucas capítulo 7, 12 e 13, Jesus está olhando uma viúva que está levando seu filho que acabou de falecer. E em Lucas 7, versículo 12, diz o seguinte: ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho, o único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Olha só, o Senhor se compadeceu, o Senhor se colocou no lugar dela. Eu quero citar os textos que nós não vamos ler, porque não dá tempo, mas se você quiser ler depois, Marcos capítulo 8, versículo 2, Mateus 14, 14, Mateus 20, 34, Marcos 1, 41, Marcos 9, 36, Marcos 6, 34, Mateus 15, 32. São todos textos onde a misericórdia, a compaixão, na realidade, de Jesus são demonstrados. Agora, sabe por quê que Deus é cheio de misericórdia e compaixão para comigo, para com você? Mesmo quando nós, assim, às vezes falhamos, corremos assim arrependidos, encontramos sempre o Senhor de braços abertos, pronto para nos perdoar, porque Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Assim, Jesus e Deus, assim, Deus conhece os bastidores de cada pessoa, Ele conhece os bastidores da sua vida e da minha vida. Ele conhece a nossa maldade, os nossos pecados, os nossos sentimentos mesquinhos. Mas, por outro lado, Ele também conhece a minha e a sua luta, os nossos sofrimentos, os nossos choros escondidos, nossa história como um todo. E por isso,
Quando ele julga sempre com justiça, porque ele não julga baseado como nós julgamos apenas na aparência, mas Deus julga porque ele conhece os bastidores das nossas vidas. Por que Jesus não condenou a mulher adúltera lá em João 8? Não é porque ela não tinha pecado, ela tinha pecado sim, mas Deus conhecia aquela senhora e conhecia profundamente os bastidores da vida dela, do porquê ela chegou àquele ponto, e sabia muito também, inclusive, que os seus inimigos estavam querendo usar aquela senhora, o pecado daquela senhora, para atingir o próprio Jesus. Ninguém conseguiria fazer aquilo se não fosse Deus. Talvez um dos motivos de nós temos que não julgar, evitar julgar as pessoas, é porque nós não conhecemos profundamente o que está aqui dentro, a história mais profunda. E por nós não conhecermos, nós deveríamos, não estou falando de ser cúmplices do pecado dos outros, mas nós deveríamos ser um pouco mais tardios em julgarmos, porque só Deus tem total autoridade para julgar, porque só Ele conhece. É só olhar para nós mesmos. Às vezes nós não conhecemos as pessoas e julgamos. E às vezes quando nós vamos nos aproximar da pessoa e vemos a vida dela, as lutas dela, a gente consegue ter misericórdia. Porque a gente percebeu que não é só aquela atitude, aquela última atitude tudo bem, mas lá atrás, na vida da pessoa, às vezes existem situações que fazem com que a gente tenha compaixão, ao invés de muitas vezes ser duro, nós ficamos misericordiosos também, porque conhecemos profundamente. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus foi misericordioso. Mas o texto de hoje, que eu quero ainda destacar um pouco mais, esse que nós acabamos de ler, de Êxodo 34, é exatamente um texto que mostra isso. O povo de Israel tinha pecado feio. Então, merecia sim, merecia ser castigado, merecia até ser destruído por causa da sua rebeldia. Mas quando Moisés ouve do próprio Deus que ele é misericordioso, Moisés se aproveita, cai com o rosto em terra e diz: Senhor, esse povo é teimoso mesmo. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Sim, por causa da grande misericórdia de Deus, todos os dias quando eu acordo eu posso dizer ao Senhor: obrigado, Pai, por mais uma vez renovares as tuas misericórdias na minha vida. É dizer: Senhor, eu sou pecador, não quero pecar, quero te agradar sempre, sou pecador e lamentavelmente, por isso que Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque quem tem um coração dessa maneira não reconhece que é pecador com orgulho, mas reconhece com lamento, com tristeza, com lágrimas nos olhos. Lamentavelmente eu falho. Mas, por favor, perdoa os meus pecados mais uma vez e jamais se afaste de mim. É com base, meus irmãos, na compaixão de Deus, que todos os dias você e eu podemos ter certeza, nós que temos Jesus como nosso advogado, estamos mais alvos do que a neve. Por quê? Porque ele renova as suas misericórdias a cada dia. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É um privilégio que cada filho de Deus tem. Privilégio que nós temos hoje, todos os dias, os nossos pecados são assim perdoados, e no dia final, lá diante de Deus Pai, não estaremos sozinhos. Como às vezes eu trabalho no judiciário, sei como é complicada a questão de, às vezes, advogado, alguém fez alguma coisa ou precisa ser defendido, e às vezes o advogado defende de qualquer jeito, ou às vezes não tem um advogado para defender, mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele nos ama, e Ele nos defende da maneira perfeita, porque Ele morreu na cruz por nós. Então o dia do juízo final, o dia quando nós morrermos e estivermos diante do Deus Pai no juízo final, tenha certeza, não estaremos sozinhos. Ele olhará para nós
e verá o sangue de Jesus nos purificando. Olhará do lado e verá o seu próprio Filho intercedendo por nós, como ele intercede todos os dias. Tenha certeza, meu irmão, ele faz isso por mim e por você. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sim, ele é justo. Sim, ele pune. Não estou falando que Deus não vai punir o rebelde, mas para mim e para você, que um dia confessamos Jesus como Senhor, estamos andando, seguindo Jesus, estamos assim, utilizando o poder do Espírito Santo, jamais tiramos os nossos olhos de Jesus, caímos, levantamos, falhamos, pedimos perdão, erramos, pedimos perdão mais uma vez para Deus, para a pessoa para quem nós falhamos. Tenha a certeza, lá do céu, o Senhor olha para nós e não vê nós, vê Jesus, vê o nosso advogado. E por isso, mais uma vez, ele renova as suas misericórdias para conosco. Quero também te convidar, você que talvez não tenha esse advogado ainda, você que ainda não confessou Jesus como o Senhor de sua vida, você que não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que não conhece esse caminho maravilhoso, hoje é o dia em que o Senhor quer ser, assim, o filho dele como teu advogado. E que o Senhor quer todos os dias renovar a misericórdia na tua vida, porque olhando para você, ele vai ver o Filho dele, Jesus Cristo. Então, porque hoje, todos os dias, Deus está chamando, e ele está mais que pronto para renovar as suas misericórdias por cada um de nós, a cada manhã, cada manhã. Se você quer ter eu falei de um começo, essa mensagem por escrito, entra lá, no portal igrejadecristo.net. E você poderá compartilhar com quem você quiser essa mensagem. Que nesta quarta-feira, esses dias que estamos vivendo, com tanta insegurança que nós vivemos, insegurança com o governo, insegurança com a nossa saúde, insegurança com a economia, nós temos uma segurança: as misericórdias do Senhor. Todos os dias renovam-se a cada manhã. Deus nos abençoe em mais essa quarta-feira. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele as portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, sim, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, sim, vem já, vem já, alma cansada, vem já, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama pecador, Jesus te chama, chama.
O Evangelho de Lucas, a parábola do semeador, parte 3. Outra caiu no meio dos espinhos. E os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Lucas 8:7. A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Lucas 8:14. Quando eu relacionei todas as parábolas do reino de Mateus 13, isso abriu meus olhos para a realidade do reino de Deus, isto é, o governo de Deus sobre a vida das pessoas. Saber que na natureza do reino de Deus há 6 tipos de solos e que apenas um deles, na beira do caminho, enquanto não mudar, pensando na possibilidade que esses solos podem ser trabalhados, não estará conosco no culto domingo de manhã. Ajudou-me a fazer uma autoavaliação, bem como descansar na maneira como Deus trabalha no meio do seu povo. O trabalho é dele. Minha parte é ser um cooperador na obra de Deus. 1 Coríntios 3:9. Acredito que as pessoas representadas pelo terceiro tipo de solo, aquele espinhoso, no qual a semente cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos, estão bem presentes no meio da igreja, conosco no culto domingo de manhã. Gosto da expressão utilizada no texto paralelo de Marcos, na tradução Almeida Revista e Atualizada. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Marcos 4:18 e 19. A palavra-chave para entendermos esse tipo de solo, somente nessa versão, que somente essa versão captou, é a palavra concorrendo. Isto é, esse solo é o coração que permite a concorrência dos valores de Deus e do mundo, e por isso fica dividido. Vejamos a concorrência que existe. Foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, no Evangelho de Marcos. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, do Evangelho de Lucas. Esse tipo de pessoa exteriormente creu, se arrependeu, confessou, foi batizada e está presente no meio dos santos. Mas está dividida. As preocupações do mundo, que comer, que vestir, que beber, de Mateus 6:31. As riquezas, geralmente é uma pessoa materialista, preocupado em ter uma casa cada vez mais luxuosa, acumular muitos bens. E os prazeres da vida, uma pessoa assim vive trazendo inclusive para a igreja os modismos do mundo, os últimos brinquedinhos preparados por Satanás para distrair o seu povo. E ele consegue distrair os de coração dividido. Desta maneira, com a mente dividida entre Deus e o mundo, dividido entre Deus e as riquezas, veja Mateus 6:24, como alguns dizem, com um pé na igreja e outro no mundo, essa pessoa é infrutífera. Pode ser presente conosco até a volta de Jesus, mas é infrutífera, vive cometendo os mesmos pecados, não muda e se escora na graça de Deus para viver pecando. O fruto do Espírito Santo de Gálatas 5:22 e 23 não é produzido em sua vida, bem como a própria pessoa não reproduz, isto é, não tem influência para influenciar um perdido a aceitar o Evangelho. Olhando para a igreja do Senhor hoje, independente da igreja local, conheço diversas. Vejo que esse tipo de solo, sufocado pelos espinhos, riquezas, mundanismo e prazeres da vida, estão muito presentes e é uma das razões do reino de Deus não crescer tanto como seria sua natureza. O tipo de solo de hoje é um alerta para todos nós. Será que estou me enganando, pensando que sou o bom solo, quando na realidade sou o solo espinhoso e a semente da palavra de Deus está sendo sufocada? Concordo com um irmão que comentou comigo: enquanto Jesus não voltar, os solos podem se deixar trabalhar pela palavra, e o solo infrutífero pode, pelo menos,
tornar-se a boa semente que produz a 30 por 1. Lembrando qual é o destino do infrutífero. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. João 15, 2. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. João 15, 6. Como disse Jesus várias vezes da palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Boa leitura. Cristo está voltando, Cristo está voltando, Cristo está voltando, para o céu nos levará. Vem pra buscar povo seu, muito zeloso e fiel, e pra sempre juntos morar. Um lindo lar pronto está, onde a paz irá reinar. Só alegria e paz. E quando lá nas nuvens Jesus aparecer, os salvos subirão para o céu. E você onde estará? A hora certa eu não sei, mas em breve virá. Venha logo participar. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Sim, Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará.